Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído, cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar sobre esporte. O nosso convidado, ele começou muito cedo a jogar tênis. Começou por volta dos 10 anos. Com 14 já estava recebendo o título de vice-campeão brasileiro. Então nós vamos conversar com ele, entender um pouquinho do seu legado e muitas outras histórias que ele vai trazer para nós. Nós vamos conversar então com o Roger Guedes. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Ok, obrigado. Sou Roger Guedes. Sempre estive no tênis, jogando tênis desde os 10 anos, aqui em Bauru, do Bauru Tênis Clube. Com o nosso técnico era o Sr. Cláudio Sacomandi. Nós tínhamos uma equipe enorme lá de tenistas da mesma idade. Posso lembrar o nome de alguns, da família Segara, do Francisco Monteiro, Sérgio Cardoso, Dimas Egas, uma turma super forte e muito boa na época. Muito bom. E como que começou, assim, essa paixão por esse esporte, o tênis, tão jovem, inclusive? Então, né, para quem não viveu o tênis ali, não naquela época, o clube, né, o Bauru Tênis Clube, o clube tinha a sede social, que sempre foi muito bonita, e tinha piscina e quadra de tênis. Então, ou você ficava na piscina ou jogava tênis. E um grande número de garotos, de meninas, e não jogava tênis. E eu, quando comecei, já gostei do tênis, era um esporte, eu gostava de participar de torneios, e para jogar o torneio eu só tinha que levar raquete de tênis, então era perfeito. E eu adorei jogar tênis a vida toda. Pô. O seu pai também praticava, só que não competia, mas era uma questão ali, mas pela paixão pelo esporte, foi algum incentivo de alguma forma também? Ele sempre incentivou a eu jogar tênis, ele jogava um tênis social tal, aí meu irmão também, o Zé Ricardo Santos Guedes jogou, minha irmã, a Flávia, mas eu que segui gostando da coisa e participando dos torneios, né? Excelente. Então, vamos entrar um pouquinho aí, já com 14 anos, recebe o primeiro título. Como que foi, né, para você esse momento? Porque tão jovem, começou e já começou despontando já nesse esporte. Exato. Daí o meu primeiro título importante não foi um título, mas foi um vice-campeão brasileiro, foi o torneio em Santos. Eu estava ali classificado entre os 5 primeiros e acabei indo para a final. Fui vice-campeão. Esse foi o primeiro momento importante no tênis. E a partir daí sempre eu era um dos favoritos nos torneios. Aí com 17 anos que eu ganhei o torneio mais importante infanto-juvenil que tinha aqui na América do Sul, que chama Banana Ball, que existe até hoje. Era um torneio que veio todos os tenistas da América do Sul, infanto-juvenis, né? E daí que começou a abrir as portas para mim, abrir as oportunidades. E quais lembranças tem dessa fase, dessa época? Porque, assim, conviveu com muitas pessoas aqui no Brasil, vamos falar daqui, e depois também no exterior. Então, como que era essa fase de treinar com essa moçada, né? A rotina também no dia a dia, porque é um esporte que requer também dedicação, como qualquer outro. Então, quando eu ganhei esse Banana Ball, a gente tinha um treinamento forte aqui no Bauru Tênis Clube, mas aí começou a Confederação Brasileira de Tênis, me ofereceu para ir para a Espanha, para treinar, mas daí chegou uma senhora, a Josefina Atten, que ela trabalhava na revista World Tennis, que é lá dos Estados Unidos, e ela me ofereceu para ir para os Estados Unidos com bolsa de estudo na universidade. Eu tinha 17 para 18 anos. Para ficar 4 anos lá nos Estados Unidos, jogar tênis pela universidade. Aí, o que acontecia? Aqui em Bauru não tinha escola de inglês na época, e eu tinha que falar inglês para ir para lá. Então, foi uma coisa assim um pouco demorada, até que o técnico lá dos Estados Unidos, lá da universidade, o Dr. Robert Screen,
ele me mandou uma carta dizendo que eu deveria ir para lá em julho. As aulas não começariam só 1º de setembro, e eu iria lá fazer um curso de inglês para melhorar meu inglês e para poder depois participar da universidade. Certo. E essa convivência, porque foram 4 anos fora, morando no exterior, e hoje tem essa facilidade da internet. E como que era, então, para jovem e, de repente, 4 anos fora de casa, essa comunicação também com a família? Conta pra gente uma experiência, né, que foi marcante, inclusive, para você. A gente está falando de 1973. Eu cheguei lá nos Estados Unidos dia 24 de julho de 1973. Mas antes disso, a comunicação era através de carta. Carta, no mínimo, demorava 15 dias. Então, você mandava uma carta, ele recebia, daí devolvia. Então, você estava falando um mês ou 40 dias. E as coisas eram bem demoradas. Mas eu estava sempre atento a isso, e quando ele me mandou essa carta me convidando para ir para lá, para chegar antes, nossa, eu fiquei muito animado. Na verdade, eu nem sabia direito para onde eu estava indo. Eu sabia que eu ia para uma universidade, mas eu estava muito animado com isso. E desde que eu fui para lá, logo que eu cheguei lá, o técnico não me recebeu muito bem. E daí as coisas começaram a andar, do jeito que eu sempre sonhei. Roger, até porque foi muito jovem. O que motivou ainda permanecer? Porque tem muitos que acabam desistindo dessa rotina, porque está distante da família, está num outro país. E o que motivou continuar ainda no esporte? Era uma paixão? Tinha algum outro fator que fez com que ficasse esses 4 anos e ainda teve outras conquistas, inclusive? Então, quando eu cheguei lá, 2 semanas depois, fui convidado, o técnico me levou, eu e mais 2 tenistas da equipe, para jogar um torneio em Durham, North Carolina. E eu cheguei na final desse torneio e o técnico ficou entusiasmado, que era a primeira vez que um tenista da equipe chegava na final desse torneio. E em momento algum eu pensei em voltar, eu adorava aquilo, eu estava fazendo o que eu gostava. Eu jogava tênis pela universidade e estudava, lógico, você não pode... Eu não podia não repetir nas matérias, que daí eu perdia a bolsa de estudo também. Então, era um esforço duplo ali, especialmente no início, né? Porque meu inglês não estava ainda muito bom, mas eu fui me virando para ficar lá. E quando começou aqui no Bauru Tênis Clube, por volta dos 10 anos, né? 10 anos. Por volta dos 10 anos, imaginava seguir carreira internacional, como foi? Não, a gente jogava porque gostava, não tinha ideia nenhuma de que poderia ir para os Estados Unidos ou para a Europa ou qualquer coisa. Tudo era muito difícil naquela época, né? Estados Unidos era um país, nossa, outro mundo, era muito longe. Então, sabe, os pensamentos eram muito aqui da região aqui. A universidade que eu fiz era em Hampton, no estado de Virgínia. Ela foi fundada em 1896 e em 1976 eu estava jogando número 1 da equipe, nós jogamos o campeonato nacional e fomos campeões nacionais dos Estados Unidos. Quer dizer, para mim, eu estava apenas ganhando mais um torneio, mas para eles era o auge do auge ser número 1 dos Estados Unidos. Era os jornais falando de Hampton University, a televisão. Quando nós voltamos desse campeonato para Hampton, o avião desceu no aeroporto e estava lotado de gente. Inclusive o prefeito da cidade estava lá, não só estudantes, mas como as pessoas da cidade, pela importância que é ser número 1 dos Estados Unidos. Para eles é melhor ser número 1 dos Estados Unidos do que o número 1 do mundo. Os Estados Unidos, para eles, era o auge do auge. Isso foi um
um ponto importante para mim. Inclusive, este ano, a universidade fez uma homenagem para mim, me pôs no Hall da Fama, lá na universidade. Infelizmente, não pude ir no evento, mas logo, a próxima vez, irei, sem dúvida. E esse trabalho foi um trabalho em equipe? Era um torneio por equipes, eram 4 tenistas da equipe, e o técnico sempre, era o sonho dele ser campeão nacional. E, então, quando a gente conseguiu esse feito para ele, foi... E a sua participação foi fundamental para que também chegasse na decisão final de ter vencido. Sim, sem dúvida. Compartilha para a gente, não seja modesto. Não, quando a equipe, cada tenista da equipe ganha um jogo, contava um ponto para nós. Então ninguém podia perder na primeira rodada. São 4 tenistas. Os 2 primeiros era eu, número 1, e o número 2, o Bruce Foxford, que é um americano, parceiraço. A gente tinha que chegar lá na frente do torneio. E, então, o número 3 e 4 chegaram na terceira rodada. Aí eu e o Bruce fomos campeões de dupla. O Bruce chegou na semifinal de simples e eu cheguei na final. Então, a gente fez bastante pontos e o que deu o título de campeão nacional. Que ano que era? 1976. 76. Então, foi a primeira vez, a universidade foi fundada em 1896, e a primeira vez, em 76, que ela teve um título nacional e que ficou na história para eles, né? Não foi importante. Além desse título que ficou na história, não só para eles, mas como para você também, que foi sim, homenageado, dúvida, teve algum outro momento marcante para compartilhar conosco, referente a toda a sua história no tênis? Então, depois que eu terminei a universidade, eu comecei a jogar tênis profissional. Joguei todos os grandes torneios que tem hoje, né? Na Roland Garros, Wimbledon, na US Open, Cincinnati. Não, eu joguei todos. A Europa toda, viajei. Joguei em Bruxelas, Viena, Berlim, Londres e cheguei, meu melhor ranking foi número 80 do mundo, que é um ranking que você entra nos grandes torneios. E foi uma época importante. Mas depois que, sabe, os anos passaram e tal, eu comecei a jogar o tênis, vamos dizer, na classe acima de 35 anos. Foi quando eu ganhei o campeonato mundial da Turquia, de simples, ganhei dupla, e por equipe nós fomos campeões no 45 anos em Luxemburgo, na Europa também. Foi uma época muito boa, ótimo. E como você vê o tênis hoje no Brasil e também internacional, né? De quando começou na atual conjuntura? Qual que é o seu olhar referente a esse esporte? Não, sem dúvida, a grande diferença é a premiação, né? Quando eu jogava, os prêmios eram, não relativos, médios. Hoje se ganha muito dinheiro. Hoje nós temos aqui no Brasil, nós tivemos o Guga, né? Guga Kirten, que foi número 1 do ranking mundial. Isso daí o cara foi um gênio. E hoje nós temos o João Fonseca, que é número 47 do mundo, tem 19 anos, tenista super dotado, habilidoso, tem esse dom, essa maravilha, que a pessoa nasce com isso. Então, ninguém aprende, ninguém ensina, você tem que nascer com esse dom. Então essa questão da habilidade do dom também. Não é somente o treino diário, cotidiano. Não. Para ter um diferencial. Você põe 10 garotos, todos vão treinar a mesma coisa, mesmo número de horas, tal, mas talvez 1 ou 2 vão ser bons tenistas, os outros médios. Mas eu acho que isso é em todo esporte, viu? Não é só no tênis, não. E para você que fez a diferença nesse esporte, Roger, como que era, né, estar ali juntamente, disputando com o adversário? Teve algum que te ensinou muito mais do que só a questão do esporte? Te ensinou algo para a vida também? Não, eu acho que o meu sonho depois que eu terminei a
A universidade era jogar tênis profissional e estar no meio dos grandes tenistas, a gente até falar das lendas do tênis, né? Porque a gente era tão longe das coisas, mas eu estive com eles, fiz amizade com vários deles e pessoal bacana. Foi E muito bom. você, inclusive, esteve entre, me corrija aí se eu estiver errada, mas você esteve entre os 100 melhores do mundo, correto? Eu tive número 80, foi meu melhor ranking. Como eu te disse, com esse ranking você entra nos grandes torneios, né? E como que era essa pressão para lidar no dia a dia? Porque a cobrança também é intensa, né? Então, na verdade, no tênis, eu lembro que teve um ano que eu saí dia 10 de janeiro, eu estava aqui em Bauru, eu passei o final de ano aqui, saí dia 10 de janeiro, jogamos um circuito na Colômbia, depois fomos para os Estados Unidos, Europa, voltamos para os Estados Unidos, depois fui para a Europa outra vez, jogar Roland Garros, Wimbledon, e voltei depois de Wimbledon, foi em julho só. Então fiquei praticamente 6 meses viajando e jogando torneios e participando de todos os torneios que tinha. E foi em 2014 que o consagrou como número 1? Em 2014 já estava jogando tênis já eu estava jogando, eu fui campeão mundial nos 60 anos, na Turquia, um lugar, uma região que se chama Antalya, é um clube resort muito bonito, à margem do Mar Negro, lugar que tem 53 quadras de tênis e mais 7 quadras de treino, que eles falam, né? É um lugar maravilhoso, um hotel super bacana, muito bonito. Muito bom. E esse esporte em si, o esporte no geral, o que ele te ensinou e continua te ensinando? Porque também continua praticando o próprio esporte e de campeonatos, ainda continua também disputando. Não, o esporte ele ensina que, quer dizer, me ensinou que se você se dedicar, se você se propor a treinar várias horas e não. Quer dizer, você pode chegar até o seu nível melhor, né? Eu consegui jogar tênis profissional e toda essa coisa, mas é uma oportunidade, mesmo que você não chegue a jogar tênis profissional, mas o tênis é um esporte que você vai jogar a vida toda. E até aproveitando, né? Tem uma outra profissão que exerce, vamos aqui também compartilhar com quem nos acompanha. Qual que é a profissão que Não, eu sempre trabalhei com construção. Quando eu diminui o tênis e tal, sempre mexi com construção. Apesar que já estou quase aposentando disso também. Não está fácil só mão de obra. Só a raquete que não, só a raquete que não. Raquete eu continuo, mas mão de obra disso aí está bravo. É um período da economia, né? É verdade. Mas vamos continuar falando do esporte, então. Para quem quer seguir essa carreira, está começando nela, quais dicas e conselhos aí pode compartilhar, né, para que a pessoa possa ser mais assertivo nesse esporte? Bom, se é um tenista jovem, então, ele aqui em São Paulo tem a Federação Paulista de Tênis, tem vários torneios da federação, é importante participar, e aí você vai sentir se você é um tenista que ganha torneios ou se você é um tenista que perde na segunda rodada, terceira rodada, você vai sentir o nível que você joga. Se você tiver um nível bom, um caminho ainda é, com certeza, ir para os Estados Unidos, jogar o tênis universitário, porque é fortíssimo o tênis lá e eles te dão todo o apoio que você precisa, raquetes, tênis, bolas, tudo que você precisa à vontade, quadra de tênis à vontade, número grande de quadras. Chega no inverno, tem quadras cobertas que são aquecidas, e então você não para. São 4 anos que você vai amadurecer bastante. E daí, a partir dali, você resolve se quer jogar profissional ou não, né? Se você tem condição disso, né? Entendi. Os Estados Unidos ele acaba dando toda essa estrutura para quem realmente quer seguir nessa carreira. Com certeza. E no Brasil, como que vê o futuro, então, em relação ao tênis? Mas antes nós vamos precisar ir para um rápido intervalo e a gente volta falando logo mais, tá bom? Tá bom, ótimo.
Então, nós vamos para esse rápido intervalo. Você continue com a gente, não saia daí. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o tenista Roger Guedes. E antes do nosso intervalo, havia perguntado, até para fazer essa comparação também, como vê o futuro do Brasil na parte esportiva, na parte do tênis. Tinha mencionado que os Estados Unidos tem muita estrutura, né, para os atletas, como é de nosso conhecimento. Sim. Na sua opinião, com sua experiência, com sua trajetória, como que vê o futuro do tênis no Brasil? Então, hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos várias boas academias que dão um suporte, um treino bem profissional para quem quer tentar jogar o tênis no profissional. Então, o Brasil também está bem estruturado quanto a isso. A diferença é os Estados Unidos, além das academias, tem as universidades, né? O que eu acho da universidade, volto a falar de lá, é que às vezes a pessoa acha que vai ser um tenista profissional, mas ao mesmo tempo você está estudando, você vai se formar em alguma coisa. E aí o tênis, se você acha que tem condição de jogar, tudo bem, mas senão você se formou em alguma coisa. Essa é que eu acho que é a diferença. Muito bom. Qual que é o sentimento, né, em relação à sua trajetória? O que te dá mais orgulho? Não, eu se tivesse voltar lá atrás, eu acho que eu faria a mesma coisa, porque eu sempre gostei muito de esporte, do tênis principalmente, que foi o esporte que eu fiz. Eu acho que, com certeza, nós seguiríamos o mesmo caminho lá para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, na época, sabe, abriu os horizontes, assim, era tão diferente, as oportunidades eram tão maiores, que eu voltaria lá, com certeza. Muito bom. E eu dou esse mesmo conselho aos jovens tenistas aí. E você tem filhos, são Patrícia? O Roger, o Gabriel e a Patrícia. E algum deles chegaram a praticam o esporte então, também? A Patrícia que jogou mais, ela teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos com bolsa de estudo também. Ela foi para North Carolina, jogou 4 anos lá, se formou, mas aí ela decidiu não seguir a carreira de tênis. Eu acho que o esporte dá tantas oportunidades, eu acho que todo mundo poderia não fazer esporte em qualquer idade, mas principalmente os jovens, né? Poxa, hoje em dia, não só o tênis, mas todos os esportes, hoje a chance de você até ganhar muito dinheiro com isso tá muito aberto aí, né? Para os bons, habilidosos esportistas. Que não chega na área profissional, mas que faça a prática, porque também ajuda na questão da saúde. Com certeza. Saúde está sempre junto ali. Muito bom. Ótimo. Olha, estamos caminhando então agora para o final do nosso bate-papo. Gostaria que você deixasse um recado, especialmente para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. Fica à vontade. A todos os meus parceiros, amigos aqui de Bauru, que estou sempre treinando com eles. Lá eu faço academia no Bauru Tênis Clube, junto com o professor Gilberto, que hoje o Bauru Tênis Clube, com certeza é um dos melhores clubes aqui do interior do estado de São Paulo. E para quem gosta de esporte, as oportunidades estão muito boas ali dentro do clube. Muito bom. Obrigada pela sua participação no Conversa Diária. Compartilhar um pouquinho da sua história, daquilo que gosta tanto de fazer, que continua praticando, inclusive. Desejo sucesso e tudo de melhor. Obrigada pela confiança e aceitar o nosso convite. Obrigado, com certeza. Então, nós conversamos com Roger Guedes, esse bauruense que fez história aqui no Brasil e também carreira internacional. Aqui eu vou deixando para você o meu forte abraço e, claro, agradecendo também por esse bate-papo que você nos acompanhou até o final. Então, fica aqui o meu grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.